Olá pessoal, eu sou o Michael e hoje finalmente chegamos ao último conteúdo da disciplina número 5 do Mais Saúde com a Gente. Então, bora pro vídeo! Pessoal, então se iniciar aqui esses recadinhos bastante possível, se inscrever no canal e deixar o like, isso vai ajudar bastante. Vamos fazer aqui então o resumão da teleaula 5.2, que entrou hoje de manhã na plataforma, que é a última parte da disciplina de número 5. Agora depois a gente vai ter a questão do recesso até a segunda semana de janeiro. Então vamos ver essa parte da questão do resumo aqui. Ela vai seguir tratando então dessa questão do processo saúde e doença, né? Mas aqui especificamente nessa teleaula, focando nos condicionantes e determinantes de saúde. Aí eles dão um exemplo ali da questão da hipertensão, né? Que tende a aumentar com o passar dos anos. Vai ser necessário uma questão de políticas públicas, mapear casos, acompanhar as pessoas e fazer a prevenção. Isso são as condições, isso que é o que a gente tem de condicionantes e determinantes. Nós vamos ter que entender o que condicionou a esse aumento dos casos. Aí a gente vai estar relacionado ao aumento da dificuldade e da piora da qualidade da alimentação das pessoas. A gente vai estar observando que essas pessoas pararam de fazer atividade física. Nós vamos ter que ter políticas voltadas para promoção e prevenção à saúde na escola, em grupos específicos. Para quem já é hipertenso, nós vamos ter que ter ações de conscientização e acompanhamento para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, esses são os condicionantes e os determinantes e o quanto eles vão impactar na questão da nossa saúde, né? Aí eles têm até o exemplozinho ali da alimentação saudável na escola do município de Tefé, né? No Amazonas. Não adianta a gente querer impor uma necessidade se a gente não utilizar as condições da região. Por exemplo, ali eles falavam que no começo a alimentação da escola, a merenda, era feita através de enlatados e uma série de outros fatores. Quando assumiu uma nova questão de coordenação de saúde e um olhar muito mais holístico, né, um olhar muito mais para o todo, que é o que essa questão de determinantes e condicionantes quer fazer, eles observaram que eles tinham que usar as peculiaridades da região. Então eles passaram a incluir muito mais frutas, verduras e legumes que tem na própria região, né, que são mais propícias de ser desenvolvidas ali. E isso, consequentemente, eles conseguiram melhorar a alimentação ali das crianças e, consequentemente, as crianças levaram para casa e isso foi criando um fator extremamente positivo, né? Aí a gente tem, então, agora a questão de fatores que interferem no processo de saúde, né? Que eles vão desde questões individuais até coletivas e ambientais. E a gente pode dividir em 5 camadas, né? Quem lembra ali no e-book a gente viu, na teleaula a gente viu também aquela questão da piramidezinha, né? Do círculozinho ali, que é do Dawn Green, que um dos autores lá que a gente estava observando, que começava com uma questão muito próxima do centro e depois ia se expandindo para fora, né? Em questão de semicírculos. Então, essas são as 5 camadas que eles estão falando ali, e que o rapaz ali na teleaula estava explicando. Que são 5 camadas, sendo 2 delas as mais centrais e vão dizer respeito muito mais ao indivíduo. Então, que é a questão de idade, sexo, gênero e aí depois as questões genéticas. Então, essa parte mais próxima das camadas, ela se diz respeito muito mais ao indivíduo. O que a idade desse indivíduo interfere na saúde dele? O que a questão do sexo desse indivíduo vai interferir na saúde dele? Por exemplo, a gente tem casos específicos de problemas de saúde que são apenas de mulheres, são casos específicos de homens. Tem casos que a idade vai trazer maior risco de Alzheimer para pessoas que têm mais idade, ou pessoas que têm menos idade têm problemas e tendências a diferentes de pessoas que têm mais idades. Questão genética, a minha família não tem histórico de pressão alta ou de diabetes, eu tenho uma tendência maior a não ter, mas aí eu tenho que cuidar da minha alimentação, que é um dos fatores que são mais adiante na camada. Então a gente tem que estar sempre observando que os 5 fatores vão ser fundamentais para esse processo de saúde ou doença, né? E dos condicionantes e determinantes de saúde. A gente tem as 2 camadas intermediárias, então, que elas são fora da questão do indivíduo, mas relacionado ao meio em que ele vive. Então, aí a gente tem a questão da comunidade, a questão da educação, a questão do emprego, a questão da alimentação. Por exemplo, geneticamente, minha família não tem nenhum problema de diabetes, mas eu, alimentarmente, né, a alimentação que eu exercito, ela é extremamente péssima e irregular e aumenta as minhas chances de ter a questão do diabetes. Não é só porque a minha genética é boa que eu não vou ter. Se eu não cuidar dos outros fatores, dos outros condicionantes e dos outros determinantes, eu posso vir a desenvolver.
E aí a gente tem essa questão das 5 camadas aqui. A gente tem a camada mais externa de todas, que são fatores que diz respeito à questão cultural e ambiental. O ambiente que a gente vive interfere na nossa saúde. A gente vive num ambiente que é muito poluído, que as pessoas não têm o hábito de organizar o lixo e botar o lixo para coleta. Infelizmente, a ideia deles é largar o lixo no campo e de vez em quando fazer uma queimada para diminuir a quantidade de lixo. Isso vai interferir na nossa saúde ambiental, porque vai trazer roedores, vai trazer insetos, vai trazer poluição do ar, vai trazer poluição do cheiro, né? As pessoas vão ficar sentindo um cheiro. Então, isso é importante estar observando essas 5 camadas quando a gente está analisando a saúde de um território, de uma população. Todas as equipes precisam entender, então, e conhecer a população e os locais para melhorar ações de saúde. Por exemplo, aqui das camadas. Se a gente tem um local onde a questão do lixo esparramado pelo território, que é a camada mais externa de todas, né? Ele está interferindo na saúde das pessoas. Então, a gente tem que fazer uma ação voltada para conscientização, coleta de lixo, avisar que tem coleta seletiva, que recolhe lixos mais específicos e outras questões. Tem lugares específicos para descartar resto de obra, resto de imóveis e todos esses fatores a gente tem que estar observando. A gente tem uma questão de dificuldade de emprego em determinada região. Aí a gente tem que fazer talvez ações com órgãos externos para trazer uma qualificação para aquela região. Por exemplo, comunidades muito carentes não têm acesso à educação e as escolas ficam longe. A gente tem que ver com o poder público e com quem pode nos ajudar ali a construir uma escola próximo ou a trazer alguém, um profissional para fazer reforço naquela comunidade. Então, por isso que essas camadas são importantes. Nós temos propriamente os exemplos da camada, né, para programas e ações. Aí ele fala da vacinação infantil e propriamente da coleta das castanhas ali. Então, eles perceberam que numa região o território era composto por muitas crianças, né? E essas crianças podiam ter índices de vacinação diferentes. E aí as escolas foram o ponto de partida, onde se foi feito toda essa coleta de dados, informações, e foi o local onde pode ser aplicada essa questão da vacinação. A coleta das castanhas ali, né? Se observou que era um local que tinha alta taxa de acidentes, né? Por questão de mordida de insetos, ele estava usando um facão, podia se cortar, e sérios fatores. Então, a questão da saúde como um todo ali fez uma questão de panfletagem, né? Falando sobre cuidado. Os próprios trabalhadores abraçaram, né, essa questão, a comunidade toda abraçou essa questão de tomar mais cuidados, e aí em virtude disso teve uma ação pública, né, o poder público fez a compra de EPIs como bota de borracha, propriamente luva, né, e aquela questão talvez repelente eu acho que não fala ali, mas provavelmente eles devem ter passado a comprar depois também. Tem esse EPI mais de segurança como o capacete, e todas essas questões são importantes. Então pode ver, olha, como as camadas que a gente estava conversando ali, elas são importantes. Observou uma alta taxa de acidentes em decorrência do ambiente em que eles trabalhavam, né, que é um ambiente propício cheio de insetos, né, como cobras, escorpião, lacraias e várias outras coisas. E isso estava interferindo na questão econômica e na questão de saúde deles. E por causa que eles tinham que parar de trabalhar, não tinham como sustentar suas famílias, e isso tudo criava uma condição grave ali de saúde. Então, o poder público, a comunidade ali toda e a questão da saúde trabalharam junto, né, unificaram essas camadas para atingir um objetivo específico, que era melhorar a qualidade de vida de todos. Isso tudo é importante porque acaba dando num conceito que eles vão falar depois, que é a saúde única ou uma só saúde, né? Que é um conceito amplo de saúde que visa diminuir algumas doenças no Brasil até 2030. Mas não só isso, né? Essa questão da diminuição dessas doenças ali são importantes. Mas esse exemplo da comunidade que coleta castanhas ali, ele é um exemplo dessa saúde única, porque teve uma questão de a comunidade interagir, ações públicas, né? O poder público está agindo para diminuir o adoecimento da população, e a própria população ter aceitado fazer parte daquele processo e ter realizado a utilização dos EPIs e toda a conscientização em relação ao que é observado. Então nós temos as 5 diretrizes da saúde única, né, que é aquela questão basicamente do enfrentamento da fome e da pobreza, porque uma pessoa que não tem suas condições básicas atendidas, como questão de fome, lar e outras questões, ela não tem um acesso de qualidade e não tem uma condição de vida adequada. A gente tem um segundo fator, que é a ampliação dos direitos humanos, né? Nós vimos uma disciplina que é focada basicamente no debate sobre em relação aos direitos humanos. Pessoas precisam ter
esse direito, e quanto mais inferior é a camada, ou mais inferior é o grupo que essa pessoa está, mais ele tem que ter essa ampliação de direitos para conseguir ascender nas suas posições. Incentiva a ciência, a inovação e a tecnologia, que basicamente faz parte da nossa vida, né? Não vivemos mais sem a inovação e a tecnologia, e temos que incentivar a questão da ciência para combater outros problemas que a gente possa estar tendo. O quarto é uma capacitação e qualificação da comunicação para a sociedade. Aí, no caso, a gente entra aqui propriamente nessa questão do curso, né? Todo o curso é voltado para quê? Para melhorar a forma de atendimento do ACS, do ACE, junto à sua equipe e junto à comunidade. Então, a qualificação que a gente tem aqui, ela visa o quê? Nos tornar mais atento a essas condições determinantes de saúde, mas, consequentemente, que a gente entenda melhor alguns conceitos que a gente possa estar repassando para a nossa comunidade. Querendo ou não, o quinto fator também é a ampliação do saneamento básico, né? E aí a gente pode estar observando, ó, são 5 diretrizes da saúde única e são 5 camadas que a gente tem que estar resolvendo. Então elas mais ou menos se interligam, por causa que essa quinta camada, que é essa saneamento básico, que é fundamental para as pessoas não adoecerem tanto, ela está ligada a uma questão de meio ambiente também. Então, na verdade, tudo na saúde ela tem uma questão de conexão, nada é pensado de uma forma aleatória. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E é o que eles falam ali em seguida, né? Que todas essas diretrizes se conectam com a equipe e que é quem consegue identificar quem sofre mais e quem precisa de mais atenção, né? Eles falam também que a saúde não é a ausência de doença, né? E os ACS e ACE são quem melhor consegue analisar o território e as condições determinantes de saúde. Por isso que a gente tem um papel fundamental nas equipes para estar observando esses fatores. Por exemplo, eu sei que a minha região, o meu território tem uma questão de problema com lixo. Então eu preciso tratar dessa questão, fazer ações públicas, fazer ações da própria UBS para estar resolvendo esse problema. Eu sei que a minha comunidade ela é muito em relação a hipertensos e diabéticos. A gente tem que fazer um controle junto com a comunidade, levando a eles até a unidade ou levando informações nutricionais até eles. Depois a teleaula passa um processo de intersetorial, né? Que aí é uma questão que a gente vai englobar outros fatores, não só a saúde, mas também pode ser educação, pode ser assistência social, pode ser segurança. E ela dá, o rapaz ali da aula dá até o exemplo da gestante que falta puericultura. Por que ela falta? É um ACS ou um ACE, dependendo da região, mas mais comum um ACS, que vai fazer a visita na casa dessa pessoa, essa gestante, ex-gestante agora, ela tem uma criança. Ele vai estar observando. O porquê será que ela está faltando? Pode ser porque ela tem muitos filhos e ela não consegue se deslocar até o posto e precisa cuidar, e nem todas essas crianças estão na creche ou estão na escola. A gente precisa de uma ação da parte educativa, trazer o pessoal da educação para ver se consegue vaga para essas crianças, para que essa mãe consiga ter uma questão de emprego depois, que ela consiga fazer as consultas de rotina dos seus filhos. Essa mãe não consegue se deslocar até a unidade básica de saúde, porque toda a renda que ela ganha, ela gasta com alimentação e não tem condições de transporte, porque ela faz apenas bico. E agora, como ela teve criança recentemente, ela não consegue trabalhar. A gente tem que trazer o pessoal da assistência social para fazer essa questão de, quem sabe, encaixá-la no programa do governo ou conseguir algum tipo de qualificação para depois ela voltar ao mercado de trabalho. Essa mãe não está levando a criança por causa que o esposo dela é muito agressivo e não está deixando ela sair de casa, não deixa as crianças sair de casa. Então a gente tem que ver uma questão de segurança para essa família, né? Tentar ver com Lei Maria da Penha, né? As brigadas especializadas da Maria da Penha, para ver essa questão, ver uma questão do Ministério Público no que eles podem interferir, se uma medida de proteção e tirar essa pessoa, esse homem do lar, para a mulher e para as crianças ter mais liberdade. Então, é tudo uma questão ampla que a gente tem que estar observando nessa questão de saúde, né? Não é só a saúde que tem que resolver, às vezes, o problema. A gente precisa de outras áreas para nos ajudar também. Na teleaula, eles falam que o usuário também é responsável pela sua saúde. Não basta nós aqui, ACS, ACE, equipe profissional de saúde, todos os integrantes da uma unidade básica, do posto de saúde, lutarem, batalharem, se esforçarem, enfrentarem lutas diárias para melhorar a qualidade de vida do cidadão, se o cidadão também não está nem aí, né? Simplesmente, não, eu escutei esse negócio sobre hipertensão, eu tenho que diminuir meu sal, que se dane isso, eu vou comer sal à vontade, depois lá na frente a gente vê. Aí depois lá na frente nós somos o culpado por não ter alertado, muitas vezes as pessoas até podem pensar, né? Mas não, o cidadão também tem autonomia
Se ele quiser fazer determinada coisa, ele pode fazer, mas ele tem que ter em mente que futuramente a decisão dele vai ser levada em conta. E se ele não aceitou se cuidar agora, lá na frente ele vai ter que passar o dobro de cuidado. Então, o usuário tem toda a condição de estar atento e também é responsável pela sua própria saúde. E por fim, eles falam na questão da equidade do SUS, né, que é uma forma de atender as pessoas, e que são os ACS e ACEs, que são fundamentais para isso, né? Pois eles podem observar diferenças entre as pessoas e orientar esses tratamentos diferenciados, né? Por exemplo, eu não vou tratar uma família onde eu sei que o problema delas é a questão do diabetes, né, e a má alimentação, da mesma forma que eu sei que uma família que tem problema com cigarros e bebidas e jogos, né, tanto os jogos eletrônicos como os caça-níqueis. Para cada família, para cada indivíduo, eu vou ter uma abordagem diferente, um tratamento diferente. Isso que é a equidade dentro do SUS. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou sobre o resumo da teleaula 5.2, né, que falou sobre esses determinantes e condicionantes de saúde dentro do processo saúde e doença. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.